o que eu faria se eu tivesse começado hoje a estudar para a Polícia Civil de São Paulo e para a Polícia Científica de São Paulo. Vou falar aqui nesse vídeo, pessoal, para uma pessoa que está começando do zero, que não sabe nada, que saiu do ensino médio ali, de escola pública e nem faz ideia de por onde começar. E vou falar também para uma pessoa desse tipo aqui que eu falei, que quer gastar, faz questão de gastar com material, e outra pessoa que não quer gastar ou não tem aí muitos recursos para comprar um preparatório, para pagar uma plataforma de questões. Então, eu vou estar falando para esses dois tipos de pessoas, beleza? Falando aqui então sobre cursos preparatórios, né? Hoje em dia, vamos falar aí uma pessoa que quer investir. Compensa comprar um curso preparatório? Sim, compensa você comprar um curso preparatório. Ah, Gustavo, qual curso preparatório eu compro? Gente, a minha resposta aqui não é nem por maldade, tá? É que os cursos preparatórios, eles sempre estão em mudança, eles sempre mudam, ou pior, muitos deles não mudam, né? Tem o mesmo conteúdo ali que professores gravaram há muito e muito tempo. Então, eu falar sobre um preparatório que eu comprei há 4 anos atrás, hoje eu vou estar falando besteira. Se esse preparatório estava ruim ou estava bom, hoje pode não estar mais. Então, pesquisem sobre preparatórios, tá? Pesquisem bastante, tirem suas próprias conclusões aí da internet. Tem várias pessoas falando, fazendo reviews dessas plataformas. Então, eu compraria pela facilidade, ainda mais se eu estivesse começando do zero. Agora, para as pessoas que não querem gastar ou não têm recursos financeiros para pagar um bom preparatório aí de 500, 600 reais, que é a média aí dos preparatórios bons. Pessoal, vídeos no YouTube, tá? Tem muito e muito conteúdo gratuito no YouTube, muito conteúdo bom, professores bons, excelentes. Então, sem sombra de dúvida, se eu não quisesse gastar, se eu não tivesse dinheiro, assim como eu fiz com o primeiro concurso que eu passei, foi 100% autodidata, eu usei muito o YouTube, cara. Isso aí eu tô falando a papo de mais de 8 anos atrás, beleza? Então, ó, teoria, quase 100% YouTube, tá? Quase 100% YouTube, e utilizaria o ChatGPT ou o Gemini para tirar as minhas dúvidas. Falando da parte teórica, é claro, né? Agora vamos falar sobre questões, beleza? Questões. Se você quer investir, invista em uma plataforma de questões. Isso vai te ajudar bastante, porque as questões elas já vêm ali todas organizadas, né? De acordo com os filtros que você aplicar. Então é só clicar no OK lá e fazer os exercícios daquele determinado assunto que você quer, o que você acabou de estudar. Quem não tem recurso, pessoal, hoje tem o Notebook LM. É uma inteligência artificial que, assim, eu usei, eu fiz o teste e eu gostei muito dessa ferramenta. Depois vocês pesquisem aí, Notebook LM. Basicamente, eu vou explicar aqui para vocês superficialmente, né? Vocês vão pegar um documento, por exemplo, um documento de português lá, um PDF de português que fala sobre regras de crase. Você vai subir esse documento lá, você vai fazer o upload no Notebook LM e ele vai entender o que tem ali dentro daquele documento. Ele vai ler aquele documento e vai ficar inteligente. E aí, quando ele lê aquele documento, que não demora, tá? É rapidão, inteligência artificial é isso aqui. Você vai pedir para ele gerar um quiz, lá ele chama de quiz, né? Tem até um quadradinho lá específico, um ícone específico para isso. Você vai pedir para ele fazer ali 10, 15, 20 questões baseadas ali naquele documento que você colocou, né? Para você treinar ali as regras de crase. Rapaziada, é sério, hoje em dia tá muito mais fácil estudar, tá muito mais fácil com essa inteligência artificial. Tudo que você tiver dúvida, você pode perguntar para IA. Se você quer questão, você vai lá e pede questão. Se você está em dúvida sobre alguma regra de crase, pontuação, você vai lá e pede para IA que ela vai te responder. E como eu já falei num outro vídeo aqui, né, é muito importante que a gente siga aqueles 4 passos que eu passei nesse primeiro vídeo, que são teoria, exercícios, resumos e revisões. Então, você seguir nesses 2 primeiros passos que eu falei aqui, né, para uma pessoa que está começando do zero, você já entendeu quais são os primeiros passos, qual é o caminho das pedras. E aí depois, usando a IA ou não,
você tem que ter os seus resumos, os seus mapas mentais, tem que ter ali para depois você conseguir fazer as suas revisões. Ah, Gustavo, e como que eu vou fazer as revisões, né? Essa é uma grande dúvida e que eu já falei no vídeo anterior também. Eu não gosto de ficar fazendo planilha de Excel, eu não gosto de fazer isso. O que eu sempre gostei de fazer nos meus estudos sempre foi de pegar 1 ou 2 semanas só para fazer revisão de tudo aquilo que eu estudei. Tudão, tudão, tudão. Outra coisa que eu sempre gostei de fazer também nas minhas revisões foi sempre antes de começar. Por exemplo, hoje é dia de português e raciocínio lógico. Eu começo sempre fazendo uma revisão de tudo aquilo que eu estudei. Depois, aí sim eu começo a estudar um conteúdo novo desses 2 assuntos do dia, tá? Mas assim, o meu método, entre aspas, de revisão sempre foi esse, de pegar 1 ou 2 semanas e revisar, ó, até o talo, tudo aquilo que eu já estudei. Então, seria isso que eu faria hoje em dia se eu tivesse começando a estudar agora, tanto para científica, né, ou para a Polícia Civil aí de São Paulo, que tem em comum a banca VUNESP, eu tendo recursos ou não podendo gastar muito dinheiro aí. Então, pessoal, saibam utilizar as ferramentas que a gente tem hoje. A IA tá aí para ajudar, a IA tá aí para ser usada. Então, testem algumas ferramentas. O Notebook LM, ele é ótimo, tá? Uma ferramenta super simples aí de você tá operando. E é aquilo que eu falei, eu passei sem preparatório no meu primeiro concurso, depois eu comprei preparatórios, mas não é tão necessário assim, tá? Isso eu garanto para vocês, ainda mais nos dias atuais. E outra coisa, né, para finalizar esse vídeo, não fiquem com essa pilha, com essa ideia de querer zerar edital, porque muita gente passa sem zerar edital, tá? Isso aqui é para até tranquilizar vocês. Eu mesmo, todo concurso que eu passei sem zerar edital, eu não fechei 100% edital. Então estude pelo menos ali mais da metade, mas estude com qualidade, tá? Não estude 100% sem qualidade, porque aí não vai adiantar de nada. E quem me perguntou sobre a prova discursiva, né? Eu fiz a prova discursiva uma vez, que foi quando eu prestei para investigador de polícia aqui de São Paulo. Já até disse para vocês que eu prestei já quando eu já tinha passado para minha outra carreira, né? Passei na prova objetiva e passei na discursiva. A discursiva, pessoal, eles davam ali 2 casos criminais e aí ele te perguntava no que aquilo se enquadrava, né? E são alguns casos bem clássicos, como por exemplo, aquele da apropriação indébita ou furto. Ah, Júlio foi na casa de João. Quando ele chegou em casa, ele se deparou com um notebook do amigo dele dentro da mochila. E aí ele, podendo devolver, não devolveu. E aí isso se enquadra no quê? E aí você tem que responder lá. Então, assim, não é uma coisa muito difícil de você resolver, né? Se você estudou realmente. Porque são casos bem típicos aí que eles acabam colocando nas provas discursivas, tá? São coisas que você consegue estudar também por conta própria, eu diria. Sempre pegando o padrão da banca, sempre entendendo quais são as questões, porque as questões aí das bancas, elas se repetem. Elas podem não se repetir nas questões em si, mas o padrão é sempre o mesmo. Deixem um like então nesse vídeo, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho das notificações e deixem o comentário de vocês aqui abaixo. O que vocês fariam de diferente de tudo isso que eu falei aqui? E qual vai ser a sua estratégia, o seu método de estudos hoje? Seja lá para a Polícia Científica ou para a Polícia Civil que você está estudando aí em São Paulo. Espero vocês então no próximo vídeo. Tamo junto, forte abraço.